Olá, queridos alunos. Vamos falar hoje sobre o reino das bactérias, tá? Vamos falar hoje sobre o reino Monera, tá? Os seres procarióticos, aqueles que não têm membrana nuclear, não possuem carioteca, tá? Bem, bati no microfone aqui sem querer, desculpa. As bactérias, né? Em comparação com o tamanho das outras células, possuem um tamanho muito pequeno, tá? Aqui essa escala aqui está nos micrômetros, tá, gente? Com aquele exercício que nós fizemos anteriormente, tá? Tá em escala, eu tentei pôr as imagens aqui em escala e nós temos aqui uma célula, a maior célula é a célula do óvulo feminino, né? O ovócito feminino. Uma célula animal tamanho padrão aí, né? Com 30 micrômetros, cerca de 30 micrômetros. A célula ovo, né, o ovócito vai ter cerca de 100 micrômetros, tá? A célula animal aqui cerca de 30, né, 70 até 100 dá 30 micrômetros. Uma célula de ameba, de um protozoário, né, a ameba, vai ter cerca de 10 a 20 micrômetros e a célula da bactéria aí, vai ter cerca aí de 2 micrômetros. Olha só quão pequena ela é comparada com as células dos outros reinos, né? E, né, uma célula de bactéria, gente, em comparação com as outras células, né, dos outros, ela é um pouco mais simples, tá? Ela não, o DNA fica solto no citoplasma, tá? O plasmídio e o núcleo, né, fica solto no citoplasma, o material genético fica solto no citoplasma, não tem membrana revestindo o núcleo, tá? Não tem a carioteca, por isso as bactérias pertencem, né, ao reino Monera, são chamados de procariotos, né, ou procarióticos, porque pro significa que veio antes, tá? E, e cariótico, né, vem da carioteca, aquela membrana que reveste o núcleo, tá? Lembra que o núcleo nas outras células fica uma bolinha, né? Fica uma, deixa eu voltar aqui aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, que tem uma bolinha, né? Na bactéria não, fica tudo solto no citoplasma. Essa bolinha aqui, né, é possível por causa da membrana que reveste o núcleo, tá? As bactérias não possuem isso, tá? O DNA fica solto no citoplasma, tá? Por isso elas chamam procarioto, são procarióticos, porque não possuem carioteca, tá? Pró significa antes, né? Porque segundo aí os biólogos, né, as bactérias, né, são as células mais antigas que existem, tá? Então elas não desenvolveram ainda, né, a membrana nuclear, tá? E bactéria, né, significa o quê? Bacte, né, é, vem da palavra de bastão, tá? Significa bastão, porque as bactérias, as células geralmente têm o formato de um bastão, tá? Igual essa aqui, ó, é a fotomicrografia, né, a foto tirada com microscópio eletrônico. Essa bactéria aqui tem meio micrômetro de tamanho, aproximadamente, né? Não, na escala aqui, né? Vamos ver aqui, isso aqui tem meio micrômetro, né? Deve ter um micrômetro e meio de tamanho, de comprimento, tá? E quais são a constituição, como é que é a formação, né? As estruturas da célula, da bactéria, né? Basicamente, né? Ó, já falei que o DNA fica solto no citoplasma, né? De organela, né? Ela tem apenas aí os ribossomos, né? Todas as bactérias vão ter ribossomos que leem o material genético e produzem substâncias que a bactéria necessita, tá? Ficam soltos no citoplasma também. O citoplasma, evidentemente, né? A membrana plasmática, né? Que é a camada mais interna, tá? E, né, a parede celular, tá? Essas são as estruturas básicas, né? Algumas podem ter flagelos, outras não. O flagelo aqui é para locomoção, tá? Ela fica vibrando ele, tá? Como se fosse aqui está um motorzinho, né? Do flagelo. Eu falei motor, ele é literalmente um motorzinho bioquímico, tá? Ele fica batendo o flagelo e ela vai se movimentando pelo local onde ela está, seja o sangue, seja um líquido, né, água, né? E, né, é,
ela pode ter cílios, né, em volta, tá? As chamadas fímbrias, certo? Então, próximo, né? Aqui, ó. As bactérias têm uma diversidade de formatos, tá? O formato de cocos, né? São esféricos, né? Cocos ah, acumulados aqui, né? Os streptococcus, tá? Os diplococos, né? Duas células de bactérias de cocos vivendo juntinhas. Esporos bacterianos, que a gente vai falar posteriormente. A bactéria flagelata, também, que é cheia de flagelos, né, que ela utiliza para movimentar. Os vibriões, né, que tem vibriões significa que tem formato de vírgula, tá? Um exemplo de bactéria desse tipo, né, é o vibrião colérico, né, que causa a cólera, tá? Os bacilos, né, os lactobacilos vivos do Yakult, né, do leite fermentado, que a gente vai ver depois, tá? Estafilococcus, tá? As espiroquetas, né, as bactérias que realmente aqui não está mostrando forma uma espiral, beleza? Então, esses são os formatos que as bactérias podem ter. Cianobactérias é um tipo de bactéria, gente, que também chamada de algas azuis. Cuidado com o termo alga, que algas podem ser utilizadas para descrever seres do reino Monera, procarioto, tá? E seres do reino protista, as algas, tá? Só que já eucariotos, tá? Com membrana celular, tá? Então, algas pode ser um termo para descrever tanto seres do reino protista quanto do reino Monera, das bactérias, tá? Tanto para descrever seres parecidos com protozoários quanto para alguns tipos de bactérias. As cianobactérias, gente, elas ciano, né, um azul esverdeado, tá? Aquela coloração delas aqui, vocês podem ver umas colôniazinhas de umas. Elas são responsáveis pela produção, né, de grande parte do oxigênio que nós respiramos na Terra. A Amazônia não é o pulmão do mundo. Quem produz a maior quantidade de oxigênio do planeta são as algas marinhas, tá? Se um dia a floresta amazônica deixar de existir, nós vamos continuar respirando, tá? Porque o oxigênio é produzido, né, por essas algas nos oceanos. A maior parte do oxigênio do planeta vem dos oceanos, produzido pelas algas, não pelas florestas. Também pelas florestas, tá? Mas a maior quantidade vem dos oceanos, ok? Elas são fotossintetizantes, tá? Elas fazem algo como o que as plantas fazem, né? A fotossíntese, absorvem luz, mais o CO2, né? E liberam oxigênio e produzem carboidratos, tá? Para elas. Bactérias fixadoras de nitrogênio. Gente, mostrar aqui rapidinho para vocês. Tem o nitrogênio, o gás nitrogênio é o gás em maior quantidade da atmosfera, tá? Só que os animais, para crescerem, eles precisam multiplicar as células deles, tá? Para uma planta crescer, né, para um ser vivo crescer, precisa multiplicar as células para ter um corpo maior. Quanto mais células, maior o corpo, né? Então, e para multiplicar as células, precisa multiplicar o DNA. E para multiplicar o DNA, precisa de nitrogênio, tá? E outros elementos. E, né, o nitrogênio ele não está facilmente disposto no solo, tá? Ele está em maior quantidade na atmosfera. E os seres vivos, a maioria deles, não conseguem captar o nitrogênio atmosférico, mesmo ele está encostando, né? O vento está encostando no corpo das plantas, dos animais. É preciso que as tempestades, a eletricidade dos raios partam, né? Separem esses dois átomos da molécula de nitrogênio e esses nitrogênios soltos reajam com a água, tá? E caiam com a chuva na terra e as plantas possam absorver pelas raízes, tá? Absorver pelas raízes. Quando isso não ocorre, tem certos tipos de bactéria no solo, as bactérias nitrificantes,
tá? Bactérias fixadoras de N2 no solo, tá? Elas conseguem captar esse nitrogênio do atmosférico duro, tá? E deixa ele de forma mais maleável, fácil das raízes das plantas absorverem, tá? São as chamadas bactérias fixadoras de nitrogênio. E tem certas plantas, as chamadas leguminosas, aquelas que produzem vagem, né? Como feijão, né? A soja também. O que essas plantas fazem? A raiz delas, né? Prendem as bactérias, a bactéria Rhizobium, né, que fixa o nitrogênio no solo, prendem ela dentro da raiz, tá? Que as bactérias estão presas dentro da raiz, formando um nódulo, tá? Que são essas bolinhas aqui. Eita, que são essas bolinhas aqui que você vê quando puxa o pezinho de feijão, tá? Aí o que acontece? A bactéria vai fixar o nitrogênio, certo? E a planta vai sugar esse nitrogênio e vai utilizar para crescer. Quando termina a colheita do feijão ou da soja, o agricultor pode deixar a raiz no solo, porque isso vai se decompor e o nitrogênio, né, que não foi para os frutos, né, que está nas folhas, no caule, nas raízes, irá se decompor, tá, e vai enriquecer o solo de nitrogênio. Então ele pode vir plantar uma planta que não prende as bactérias, que não consegue, né, fixar nitrogênio, e plantar, e essa planta vai absorver o nitrogênio, né, da planta da colheita anterior, tá? Então isso se chama rotação de cultura. Por exemplo, numa temporada você planta feijão, na outra o feijão fixa o nitrogênio no solo. Depois você planta o milho, que não fixa o nitrogênio. Aí depois você planta, né, o feijão de novo, né, e depois o milho, assim sucessivamente, tá? Fazendo esse ciclo, né, do nitrogênio no solo, tá? Lembrando também, né, que as bactérias, né, elas têm a função de decompositoras, tá? Quando você morre, o seu corpo se torna grama e o antílope come ela, e assim estamos todos ligados no grande ciclo da vida. É aquilo que o Mufasa falou, né? Essa frase que eu falei aqui, né? O Mufasa diz pro Simba, né, no Rei Leão, né, sobre o ciclo da vida, né? Nós morremos, né? O nosso corpo é decomposto e as substâncias do nosso corpo, né, elas são decompostas, tá? O nosso corpo é desmanchado pelos decompositores, fungos e principalmente bactérias, tá? E os nutrientes do nosso corpo voltam a fazer parte da natureza. Os gases, né, vão para a atmosfera da decomposição e os minerais vão para o solo, né? Aquilo, né, que fala, né, do pó viestes ao pó retornarás, né? Então, os minerais que nós absorvemos para as substâncias, os minerais que nós absorvemos das plantas na comida, né, quando nós morremos, nosso corpo desmancha e volta para o solo e para a atmosfera. O nosso corpo tem mais células de bactérias do que as nossas próprias células humanas. Na nossa pele, no nosso trato digestivo, da boca até o ânus, é bactéria pura, tá? Uma prova disso, por exemplo, quando um cachorro morre atropelado na rua, na BR, por que ele fica todo estufado? Porque as bactérias que viviam com ele no intestino dele, agora, em vez de se alimentar da comida, estão se alimentando do próprio corpo do totó, do cachorro. E ao elas se alimentarem do corpo do cachorrinho, lá dentro, começam a liberar gases, tá? Tá decompondo o corpo, né, do cachorrinho. E por isso que o cachorro, né, fica, né, estufado daquele jeito, por causa dos gases que elas liberam, tá? Arqueias. Gente, aqui está mostrando uma imagem do fundo do oceano, tá? Mais de 5.000 metros, mais de 3.000, 4.000 metros de profundidade, tá? Que a gente tem aqui, né, os parentes das minhocas, umas poliquetas, um polvo, as bactérias, né? Os peixes abissais, tá? Umas chaminés hidrotermais,
tá? E um submarino ao fundo, tá? E quem são as arqueias, né? As arqueias são bactérias, segundo os cientistas, tá? Vai ter debate se é bactéria ou não, ok? São células muito antigas, muito parecidas com bactérias, mas tem diferença, tá? Elas não possuem membrana também revestindo o núcleo, são seres procarióticos, tá? E elas, né, algumas delas obtêm energia como? De maneira autotrófica, né, absorvendo o sulfureto de hidrogênio liberado pela fonte hidrotermal, tá? Elas pegam o sulfureto de hidrogênio, mais o CO2 liberado da respiração dos animais, por exemplo, esse molusco aqui, né, e as poliquetas. Ela pega o sulfureto de hidrogênio, mais o CO2, e faz uma reação química, né, e libera enxofre e água, tá? Isso quer dizer que ela produz a água do oceano? Não, tá? Mas ela libera um pouquinho de água no final da reação dela, que é para ela obter energia. Ela não precisou predar nenhum outro animal, nenhum ser vivo para fazer isso, tá? Então ela é um ser autotrófico, ok? E chamam arqueias porque, segundo os cientistas, são as células uma das células mais antigas que existem na natureza, tá? E elas vivem, né, em lugares, né, inóspitos, né, em que talvez outros seres vivos comuns não habitariam, como fontes termais, onde a água é muito quente, rica em enxofre, tá? Mares muito salgados, como o Mar Morto, onde a concentração de sal é muito maior do que dos oceanos Atlântico e Pacífico, tá? Lugares de água muito quente, eu já disse, né? Então, e a outra diferença também, né, nas arqueias, né, é na estrutura, né, do revestimento da célula, tá? Que não precisa decorar isso, tá? É que a maioria das bactérias possui na parede celular uma substância chamada peptidoglicano, tá? E as arqueias não possuem ele, tá? A maioria das bactérias possuem o peptidoglicano e as arqueias não possuem. Isso que diferencia também as arqueias das bactérias comuns, tá? Ok? E por isso e também questão do DNA, tá? O DNA das arqueias, né? As informações genéticas das arqueias são muito mais semelhantes às dos seres eucariotos, que possuem membrana revestindo o DNA, do que com das bactérias, entendeu? Por isso, né, eu não iniciei a aula falando sobre reino Monera, e sim seres procarióticos, tá? Porque vai ter biólogos que não classificará, né? Que não classificarão as arqueias, né, como bactérias dentro do reino Monera, sim, e sim um grupo à parte, ok? Que mais? Aí um desenho, uma fotinha de microscópio eletrônico de varredura das arqueias, tá? E fermentação. Algumas bactérias, né, além de ser seres autotróficos, né, que produzem o próprio alimento, algumas realizam a reação da fermentação, né, que funciona como? Né? Pega o açúcar, a glicose, e quebra ela. Toda vez que você vê em ciência a palavra lise no final, é que está tendo uma reação de destruição. Está quebrando uma coisa anterior para formar uma nova. Tá? A glicólise, né, é uma reação que quebra o açúcar. Tá? A bactéria quebra o açúcar, que é uma molécula rica em energia, e ao quebrar essa molécula da glicose, né, ela vai produzir duas moléculas de ácido pirúvico, tá? E ao quebrar, né, ela usa a energia da quebra, né, para sobreviver. E como resultado, ela pode produzir etanol, né, o álcool. Quando ocorre a produção de álcool, né, na fermentação, é a fermentação alcoólica. E quando
né, a produção de ácido lático, né, a fermentação láctica, tá? E é, é isso que ocorre, né, quando as bactérias no leite, né, é, fermentam o leite, tá? Vai produzir a coalhada, né, a maturação do queijo, né, o ácido lático, né, vai dar esse gosto um pouco azedo, né, do queijo, da coalhada, do iogurte, ok? Do picles em conserva, tá? E o, o leite fermentado, né, com lactobacilos vivos, tá? Ele é amargo, né? Por quê? Por causa do ácido láctico do que as bactérias, né, fermentaram o leite, tá? Então, iogurte, os derivados do leite que tem um gosto amargo é porque teve a fermentação láctica. Após a bactéria quebrar a glicose, ela produz como produto, né, o ácido lático, tá? E a reprodução? As bactérias vão ter três tipos de reprodução: a divisão binária, tá? A mitose celular, onde uma célula se divide em duas, né, formando dois clones com o mesmo material genético, tá? Ela divide o DNA primeiro, né, faz uma cópia do DNA, ficando com duas. Há uma projeção da parede celular, né, dividindo a célula, tá? E as duas células vão se tornar menores que a primeira, tá? Com o tempo, né, ao se alimentarem, elas vão crescendo, ok? Isso se chama de divisão binária ou bipartição. E a conjugação, onde as bactérias, né, com pilos, né, lembra lá que eu mostrei aqui, ó, quer ver? Ó? Esse pilos aqui, né, é como se fosse um caninho, né, uma passarela do ViaShop. Tem a passarela, né, e elas transmitem aí, né, um DNA, trocam informações genéticas. Uma manda a sequência de genética para a outra, tá? E no final, né, as duas células saem aí com material genético diferenciado, tá? Elas trocam como você trocasse as figurinhas, né, do álbum de figurinhas, né, ou do tapão na hora do recreio, né? Aí depois do recreio cada um tem um material genético diferente. Elas trocam o material genético, tá? Aí as duas células a, né, no final da troca, né, são diferentes porque tem um material genético diferente, tá? Esse processo chama de conjugação. E o brotamento, onde uma célula faz um brotinho dela, tá? Menor, tá? Com atividade celular diminuída, ok? E quando ela libera esse brotinho, quando esse esporo aqui encontra um ambiente favorável, né, ele germina, né, e se torna uma bactéria, né, adulta aí, né, que tem as células vegetativas, né, as bactérias comuns, né, e outras aqui, né, produzindo os esporos e outras até já liberaram os esporos, tá? Aqui tem um esporo maduro, tá? A célula em esporulação está produzindo esporo, ok? Doenças provocadas por bactérias. A gente tem o tétano, tá? Que está uma célula presente no solo, ok? Em barras de ferro enferrujada. A lepra ou hanseníase, tá? É causado por bactérias. As bactérias vão destruindo a pele da pessoa, tá? A meningite, né, que é a inflamação das meninges, né, as membranas que revestem, né, o nosso cérebro, tá? A febre maculosa, né, tem cavalo e gado, tá? A peste negra, tá? Transmitida lá, né, pelas excretas dos ratos, tá? Que dizimou grande parte da população da Europa, ainda existe ainda, tá? Lugares que não tem saneamento básico. A leishmaniose também, tá? Transmitida pela urina do rato, também tem causada por uma bactéria. A tuberculose, né, que aflige pessoas que vivem em lugares, como é que eu posso dizer, pessoas que estão em cárcere, privadas de liberdade, tá? São acometidas tem maiores chances de serem
acometidas por tuberculose, tá? Cárie dos dentes, lembra que eu falei que as bactérias, né, estão no nosso corpo, que a gente tem mais células de bactéria no nosso corpo do que nossas próprias, tá? E no trato digestivo está cheio de bactérias, e as bactérias já começam, né, nos ajudar a destruir o alimento, desmanchar o alimento na nossa boca. Só que se você fica muito tempo sem escovar o dente, vai dormir sem escovar o dente, com restos de comida na boca, as bactérias vão se alimentando, tá? da comida na sua boca, e elas liberam substâncias que vão corroer os dentes, tá? Ao final, a sífilis, né, que é uma doença sexualmente transmissível, tá? Tem que usar preservativo e, né, para se precaver, né, para se prevenir da sífilis, tá? Então, isso, algumas doenças, né? Tem muitas outras, tá? Então, por hoje é isso. Respeitem papai, mamãe, quem tem a guarda de vocês. Escovam os dentes na hora de levantar, toda vez que comer e antes de dormir, tá? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau.